Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Água Crítica. Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior que tratava sobre os impactos imediatos, os impactos de primeira ordem que poderiam ser observados ou até interpretados a partir da existência de perdas de água. Este vídeo faz parte de uma série a respeito de um artigo da categoria Análise Ampliada, dentro do projeto do Água Crítica, que trata sobre as perdas de água e a sustentabilidade sob a ótica dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, inicialmente fizemos esse exercício de explorar e interpretar de maneira mais profunda e até um pouco ampliada sobre esses impactos de primeira ordem das perdas de água. Nesse vídeo, nós vamos ampliar 3 conceitos chaves que precisam ser bem compreendidos e explorados para a gente chegar num exercício mais prático, que seria uma aplicação da perspectiva das perdas de água no desenvolvimento sustentável, né? O quanto o combate às perdas de água pode influenciar positivamente o êxito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas previamente ao exercício, eu entendo que seja muito produtivo que a gente desenvolva uma abordagem em 3 conceitos. Inicialmente, a gente precisa abordar 2 conceitos: a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Por que eles são explorados nessa discussão, nessa abordagem? Uma, por conta da própria natureza do sistema de abastecimento, em que a gente visa entender a sua própria sustentabilidade, já que as perdas de água têm uma influência direta sobre essa questão de sustentabilidade, e de que o exercício prático é fazer uma aplicação, um link direto a como a existência das perdas de água podem afetar a agenda do ODS. Então, por conta disso, acho que o pontapé inicial é fazer essa distinção e de uma maneira aplicada aqui para a nossa análise. Então, a sustentabilidade, a gente precisa explicar um pouco, entender um pouco mais o que se entende por sustentabilidade, inclusive frente ao quão mal interpretado ou mal utilizado o termo é. Isso, no meu entendimento e no de vários outros colegas especialistas. A sustentabilidade, ela serve de base para o conceito, para as discussões que direcionam o desenvolvimento sustentável, mas semanticamente e etimologicamente, a questão da sustentabilidade ela está muito mais atrelada à capacidade de manutenção de um sistema. A gente pode daí ampliar bastante essa discussão de sistema, que tem o sistema unidade de sistemas de abastecimento e tem múltiplos sistemas. Então, um núcleo celular é um sistema, uma célula é um sistema, um órgão é um sistema, um indivíduo é um sistema, a sociedade é um sistema. A gente aplica essa questão de sustentabilidade na manutenção sistêmica, a capacidade de se perpetuar. Isso já dá um insight da importância de se avaliar essa questão de sustentabilidade, que seria a avaliação da capacidade de um sistema de se perpetuar dentro desse ambiente fechado, que seria o sistema de abastecimento. E aqui na ótica, o que a gente pode levar em consideração no sistema de abastecimento? Se inicia com um manancial, a fonte de água, e a sua capacidade de captar essa água, de fazer uma extração dessa água que naturalmente ela é imprópria para o consumo, tem a capacidade, né, a manutenção de transformar essa água imprópria para consumo imprópria e fazer a sua distribuição. Essencialmente, essa é a finalidade do sistema de abastecimento, não há algo que se interpretar além disso. Mas a sua sustentabilidade está diretamente relacionada a todas essas interfaces simultaneamente. Quem que faz o intermédio maior? Como é que esse ciclo se fecha dentro da prestação de serviço? É por meio da tarifa. A tarifa faz dentro dos moldes vigentes no Brasil, por exemplo. A questão de um sistema de abastecimento, ele é global, ele é universal. Agora, os meios, os instrumentos para fazer com que essa sustentabilidade se dê pode ser variado. Mas aqui no Brasil, essencialmente é pela tarifa. E a tarifa visa o quê? Naturalmente, cobrir os custos e gerar um superávit para produzir investimentos, para fazer com que essa sustentabilidade se dê com mais eficiência. Nós temos todo um universo gigantesco pelos mecanismos administrativos, custos de mercado, disponibilidade hídrica, tem várias questões que a gente pode deixar para um outro momento para detalhar melhor essas questões. Aqui é mais para trazer o cerne da discussão para sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Então seria isso o que nos interessa, diferenciar a sustentabilidade do então conceito do desenvolvimento sustentável, que aqui ele se difere na seguinte ideia: o desenvolvimento sustentável, já bem difundido, tem os 3 tripés que são igualmente ponderados: ambiente, meio social, meio econômico. Eles precisam estar em harmonia para que se ocorra o desenvolvimento sustentável. Até aí já é um conceito bem difundido, certo? Mas não necessariamente por se encontrar uma conjuntura sistêmica dos vários sistemas e que todos esses em conjunto apresentem uma condição de desenvolvimento sustentável, não necessariamente eles levam à sustentabilidade. Ao ampliar o horizonte do que são sistemas, a gente pode ter um sistema de abastecimento sob condições de sustentabilidade, mas a bacia em que ele se encontra, sendo interpretada como um sistema, não está em condições de sustentabilidade.
Então, você tem um sistema de abastecimento de água com uma operação sustentável, mas dentro da bacia, a própria bacia em que ele se encontra não está em condição de sustentabilidade, mas todo o arranjo pode estar alinhado a um desenvolvimento sustentável, certo? Um caso prático, para sair um pouco dessa questão de só concepção, é a interpretação de que a existência de perdas de água que leva a um maior consumo de insumos químicos configura maior pressão no meio ambiente, maior gasto de recursos, materiais, porém isso tem uma movimentação econômica, né? Dentro dos moldes de negociação, de capitalização, de manutenção do sistema, o gasto com os insumos químicos é a renda de alguém. Então, apesar de não estar muito alinhado com esse princípio de capacidade de se perpetuar, o sistema ainda fica dentro de um balanço em que a coisa anda, certo? O serviço vai se adequando, vai se expandindo. E a interpretação mais adequada do que seria a sustentabilidade, ela é muito importante para um outro conceito que a gente vai abordar, na parte dos níveis de perdas de água. Então, por isso que foi bom fazer essa abordagem. E também a questão do desenvolvimento sustentável com a sustentabilidade tem um link com o próximo conceito que a gente vai desenvolver, que é o do nexo água, energia e alimento. Na minha interpretação, na esfera pública, na esfera privada, no Brasil esse termo não é muito difundido, assim, esse conceito não é muito bem assimilado. A gente, vai se estruturar por meio de secretarias, órgãos e instituições, ministérios, cada um com a sua pasta, cada um com a sua agenda, vai ser água, vai ser energia, alimento, tudo separadinho. Mas no mundo prático, um se relaciona intrinsecamente com o outro, tá? Estão todos codependentes. E claro, para a manutenção, para o desenvolvimento dos sistemas produtivos de água, de energia, de alimento, faz mais sentido que haja essa segregação. Porém, as políticas, as tomadas de decisão, elas não podem de modo algum desconsiderar essa relação. E esse conceito também ajuda a expandir um pouco o horizonte, a interpretação de até onde a problemática das perdas chega, né? Como elas são capazes de transpor os limites do sistema de abastecimento de água ao se aplicar essa interpretação por meio do nexo água, energia e alimentos. Então a gente, no vídeo anterior, abordou mais essa questão direta, dos impactos que decorrem das perdas de água e que estão mais contidas dentro do sistema de abastecimento. Mas o simples fato de que, ao existirem perdas, o sistema precisa compensar essa existência de perdas explorando mais momentaneamente os recursos hídricos, você afeta da seguinte maneira: não dá para fazer jus objetivo nesse momento sobre o quanto, mas dá para fazer uma análise, uma interpretação qualitativa desses efeitos. Um exercício quantitativo ele seria muito mais dispendioso, ele pode ser feito em outro momento. Sinto até uma certa pressão ao abordar isso na esfera qualitativa. Como é que você não vai abordar em algum momento essa questão quantitativa? Entendo que seja necessário, em algum momento isso vai ser feito, mas é realmente uma tarefa mais dispendiosa. Mas, retomando, se a gente imaginar toda a energia elétrica que é gasta a mais pela existência das perdas de água, dentro de um contexto em que o Brasil, por exemplo, opera um sistema de distribuição pelo SIM, Sistema Interligado Nacional, em que poucas regiões do Brasil não possuem uma área de abrangência desse sistema. Então, todos os sistemas de abastecimento operando simultaneamente, perdendo essa água, você gera um aumento da demanda de energia elétrica. O aumento da demanda de energia elétrica, que, claro, no Brasil é majoritariamente oriunda de hidroelétricas, dos mais variados portos. Então, a gente usa a própria água para gerar energia, para depois perder água, né? A dinâmica é intrigante. Mas você tem essa pressão sendo exercida nesse sistema. E, em diversos casos, são acionadas fontes produtoras de energia elétrica que não são renováveis, não têm esse caráter mais alinhado à sustentabilidade. E também quando se tem perdas de água. Claro, perdeu-se uma água tratada, mais refinada, para um uso bem mais específico, mas essa água poderia ter sido utilizada em uma indústria, essa água poderia ter sido utilizada para irrigação. Claro que as concentrações, os volumes de água perdidos são muito maiores nos centros urbanos e a grande concentração também de produção de alimentos não se dá nas áreas urbanas, ela se dá em áreas mais adjacentes. Mas dentro da dinâmica fluvial, a água que é perdida aqui pode ser a água que está aportando um outro sistema hídrico, que ali poderia ser mais utilizado. Então, ao fazer essa transposição, de que essa retirada adicional de água, que poderia ser evitada, esse consumo de energia elétrica a mais, que emprega maior pressão no sistema de produção e distribuição de energia elétrica,
também, ao se empregar insumos, né, que a gente trata de, o nexo é água, energia, alimentos, mas também há quem aborde a questão, transforme, adapte a questão do alimento em material, no sentido de commodities, num todo. Então a água também impõe mais, as perdas de água impõem maior demanda extrativista para os insumos químicos. Então também, na mesma lógica, toda a água que é perdida simultaneamente num país como o Brasil, a quantidade de insumo químico também acaba por ser desperdiçada, que não tem um processo tão tranquilo de ser produzido, também afetando cadeias logísticas, dependente de energia no caso, né? Tem toda essa pressão global que agora deu uma diminuída, mas ainda está um pouco em stand-by, mas ainda é vigente, que é a transição da matriz energética logística, né, de combustíveis para partir para elétricos. Também tem toda essa interface contínua, né? E com, claro, tudo isso tendo questão do uso da água, ele é mais isolado do que questão de geração, distribuição de energia, né? A cobrança pela energia. A água não é cobrada propriamente, em diversos casos. Tem o instrumento de cobrança, mas na lógica da não cobrança, você tem esse nexo em que um se transforma no outro, mas em que a água é o menos cobrado. Então, coloca-se um valor menor ali na existência da água, pela sua capacidade propriamente cíclica, né? De ir e vir. Energia elétrica, a gente armazena água no solo, água na superfície. Energia elétrica a gente não armazena tanto, precisa produzir e já consumir. Alimentos também tem essa questão de estoque, mas também tem toda essa questão do quanto elas são produzidas, geradas, armazenadas, consumidas, fica esse intercâmbio contínuo. E dentro dessa lógica toda, a gente pode de novo voltar àquela questão do quanto isso, a existência de perdas de água vai influenciar nesse conjunto todo. Difícil mensurar, mas muito fácil de se interpretar de que afeta, de que a existência das perdas de água transborda os limites do entendimento do que é o sistema de abastecimento. Isso é fundamental para o exercício prático que a gente vai fazer ao interpretar toda a estrutura da agenda. Ela é muito prática nesse sentido de segmentar a problemática, os desafios que o mundo possui hoje e de como as perdas de água são capazes de afetar cada um desses segmentos dentro do contexto da agenda. Bom, para entender um pouco mais sobre o quanto cada sistema seria capaz de afetar essa dinâmica, é muito importante entender qual que é o nível de perdas que esse sistema se encontra. A gente então pode ter alguns que chegam a perder quantidades exorbitantes e outros que estão em níveis quase que inevitáveis. A gente vai entender um pouco como é que essa estrutura, e eu trago um conceito novo, uma abordagem nova, pelo menos até onde eu acompanhei, eu não vi exatamente essa abordagem sendo desenvolvida. Se alguém já tiver um material ou conhecer, por favor, me apresente, para eu me inteirar mais. Então a gente vai avaliar a questão dos níveis de perdas de água para poder diferenciar o quanto cada sistema poderia ou não estar influenciando em toda essa problemática que advém da existência das perdas de água. Então eu vou deixar o nível de insuficiência para depois. A gente vai iniciar com o nível atual de perdas de água, que de modo prático, pela abrangência dos outros, ele seria um nível residual. É qualquer nível que não esteja dentro do econômico de perdas ou no inevitável. Então a partir desse a gente vai para o mais restritivo, que é o nível inevitável. Então, abstendo-se de questões econômicas, esse seria um nível em que, a partir de tais condições de gerenciamento dos ativos e operacionais, não há mais como evitar a existência das perdas de água. Por que um sistema se encontraria nessas condições? Sendo que também há um nível econômico de perdas de água e que cada um faz um link entre si. Porque no nível econômico de perdas, ele se dá numa igualdade em que investir no combate às perdas de água, você não ofere mais um resultado por esse investimento, que, de modo prático, esse é o mais ideal para que se tenha nos moldes atuais, em que se tem um sistema tarifário sendo aplicado. O nível econômico está sempre linkado a essa questão de tarifa. Também dá para a gente expandir uma discussão voltada para o sistema financeiro, questão de capitalização, tomada de empréstimo, para investimento nos ativos e esses retornos. Mas ele está muito atrelado à fonte das receitas, né? À tarifação. E por que um sistema pode se encontrar no econômico de perdas e mesmo assim ele adentrar para um nível inevitável de perdas? Daí talvez pela questão do valor da água, do meu conhecimento. Os sistemas que se encontram no nível inevitável de perdas são praticamente sistemas que estão em condições geográficas de deserto. Um momento em que a água chega a ser tão valiosa que troca-se o recurso financeiro pela água de uma maneira, talvez não a todo momento, né? Mas seria essa a lógica. E o nível econômico, o nível ideal, em que você tem esse equilíbrio das receitas com as despesas e o investimento alocado no combate às perdas de água. Bom, de modo prático, a estrutura seria essa, em que se o seu sistema não está no nível inevitável de perdas, ele está no nível econômico, e se ele não se encontra no nível econômico, ele se encontra no nível atual de perdas, que é a imensa maioria dos casos, aqui no Brasil, por exemplo. Também tem um link que tende a levar essa diferenciação à disponibilidade hídrica.
propriamente no Brasil, né? Mas assim, de modo prático, em porcentagens, o nível atual está indo assim, ó, de uns 25% até 80%. O nível inevitável de perdas está aí na casa dos 5%. 6, 7, a depender do tamanho do sistema. E o nível econômico flutua em torno disso, né? Talvez ali pelos seus 8, 10, até uns 20%, a depender também dos desafios de cada sistema. E aí a gente tem toda essa faixa de 25% a 70%. É coerente deixar esse nível atual de perdas tão abrangente assim? Eu entendo que não. E é por isso que eu propus o nível de insuficiência para redução de perdas. Inclusive, ao avaliarmos, né, um exercício que eu tenho feito é me debruçar bastante nos indicadores. Tem toda uma problemática em torno do uso dos indicadores que a gente pode se abster. Vamos considerar a plenitude da aplicação dos indicadores que a gente teve pelo SNIS e pela realidade empírica, pelas vivências, pelo contato, pelos papers que estão disponíveis sobre perdas de água. A gente consegue avaliar que teve uma tendência no aumento das perdas de água. Então, claro, sempre de sistemas que já têm um nível elevado. Então, assim, vários anos subsequentes, você vê as perdas aumentando. O que está acontecendo de fato? Não é falta de informação ou de interpretação da problemática. É uma questão de que, justamente pelo sistema tarifário, pelos custos envolvidos no gerenciamento dos ativos, sistema financeiro, agora, juros altos, isso tem influência na manutenção, na tomada de crédito dos sistemas para investir nos ativos. Isso tudo afeta, mas o sistema de maneira autônoma, dentro dos seus limites, né, dentro do município, autonomamente ele pode estar num nível em que, pela conjuntura da manutenção desse sistema, com despesas e receitas, ele perdeu as condições de gerir autonomamente as suas perdas de água. Para ele emergir dessa situação, ele precisa de um crédito externo, de investimento externo, e esse fator, de maneira prática, ele pode ser aplicado assim, a um nível isolado àquela unidade de sistema. É uma coisa que a delimitação desse nível precisa ser expandida em um outro estudo, mas a concepção desse nível eu já quero trazer e abordar. Acho fundamental que seja explorado e, quem sabe, haja mais pessoas disponíveis para participar, né, nessa definição mais objetiva. Mas, conceitualmente, um nível de insuficiência para redução de perdas é quando não há mais capacidade autônoma dessa unidade de sistema para emergir pelo próprio aumento natural das perdas de água. Naturalmente, as perdas vão aumentando, com maiores despesas, a tarifa, por vezes, não se ajusta adequadamente, tem toda essa questão de regulação voltada para a tarifa. E no caso do Brasil, a gente tem prestação regionalizada. Então, um mesmo prestador, um mesmo CNPJ pode estar prestando serviço de água e esgoto para 40, 50 municípios, exemplo. E você vai ter um superavitário e o deficitário. Esse mesmo CNPJ pode pegar recurso do sistema superavitário e alocar no investimento no que está deficitário, né? Tem essa possibilidade. Mas mesmo que haja essa possibilidade, isso não retira aquele sistema com grandes deficiências de ser enquadrado e associado a esse nível de insuficiência para redução de perdas. Eu entendo que essa segregação, essa diferenciação permite interpretar e entender melhor como é que esses sistemas podem ser recuperados para que eles saiam do nível de insuficiência, para que eles possam adentrar o nível atual de perdas de água. Se a gente olhar o histórico dos níveis de perda de água do Brasil, a gente está começando a retomar uma diminuição. Porque ao longo dos últimos anos a coisa só subiu. Aí também pode abordar mais uma discussão em volta do porquê isso. Então, começando a medir melhor o quanto está perdendo, de fato foi o que aconteceu, então está perdendo mais ao longo do tempo, os dois ao mesmo tempo, né? Perde-se mais e também mede-se mais. A gente pode trazer também isso para discussão em outro momento. Mas eu acho fundamental ter uma difusão desse nível para que se dê uma atenção mais adequada para esses sistemas, para que se tenha uma liberação de crédito, para que se tenha maiores investimentos para conter, para dar novamente a condição de sustentabilidade para esse sistema, para que ele não reproduza esses impactos para si e para os sistemas adjacentes, para que ele reduza de fato esses impactos, para que ele contribua com o desenvolvimento sustentável. Bom, eu acho que a gente fez uma abordagem desses 3 conceitos de uma maneira ampla, crítica, construtiva. Me dou por satisfeito nesse momento. Espero que você tenha gostado das abordagens. Se você gostou, compartilhe, dê um like, inscreva-se. Inscreva-se tanto no YouTube quanto no blog, para não perder conteúdo. Participe também de maneira ativa. Mande mensagem, mande materiais, críticas, sugestões. Participe. E é isso. Muito obrigado pela audiência. E no próximo vídeo a gente vai fazer um exercício prático de como as perdas de água afetam o ODS 6, que é o ODS da água e do saneamento, e depois, se não ficar muito longo, a gente divide somente um vídeo, o ODS 6 e os demais ODS em outro vídeo. Mas se der para deixar todos juntos, que seja em um vídeo. Mas é isso, obrigado mais uma vez, até mais.